Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta, e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula será sobre as medidas de capacidade. Vamos relembrar aqui as nossas tabelas envolvendo volume. Nós temos o quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Quando a gente vai andando as casas da esquerda para a direita, a gente vai multiplicando cada casa por 10. E quando nós fazemos o caminho inverso, nós vamos dividindo por 10. A outra tabelinha que nós precisamos lembrar, que também está relacionada a volume, é a do quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Aqui já é diferente. Quando eu vou andando as casas da esquerda para a direita, eu não multiplico por 10, eu vou multiplicar por 1000. O que significa isso? Que de quilômetros cúbicos para hectômetros cúbicos, a vírgula não vai andar apenas uma casa, a vírgula vai andar 3 casas, porque é vezes 1000. E de hectômetro para quilômetro cúbico, por exemplo, a vírgula não vai voltar uma casa, ela vai ter que voltar 3 casas, porque é dividido por 1000. E as principais relações que nós precisamos saber é que, tanto metros cúbicos como litro são unidades de volume, nós podemos encontrar valores de volume tanto em litros como em metros cúbicos, tanto em centilitros como em hectômetros cúbicos. Então, nós precisamos saber a relação entre essas duas unidades para a gente poder fazer as transformações para melhor trabalhar nas questões. A gente precisa saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Sabendo disso, vamos fazer as seguintes transformações. Nós temos 7,15 quilolitros e precisamos transformar em decilitros. No item B, nós temos 6,5 hectolitros e precisamos transformar em litros. E no item C, nós temos 90,6 ml e precisamos transformar em litros. Vamos lá para a resolução. O primeiro passo é anotar a nossa tabela, certo? Para a gente ter como base. Aqui é a nossa tabela, e no item A pede para a gente transformar 7,15 quilolitros em decilitros. Vamos lá, de quilolitro para decilitro, é 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Eu tenho 7,15, a vírgula vai pular 4 números para a direita. Então, vai pular 1, 2, 3, 4. Nos espaços vazios eu preencho com 0. Então, 7,15 quilolitros vai ser igual a 71.500 decilitros. Agora vamos para o item B. No item B, nós temos 6,5 hectolitros e precisamos transformar em litros. De hectolitros para litros, 1, 2 casas para a direita. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Pular 2 números para a direita. 1, 2. No espaço vazio, coloco 0. Então, 6,5 hectolitros é a mesma coisa que 650 litros. Agora, vamos para o item C. No item C, nós temos 90,6 ml e nós precisamos transformar em litros. De ml para litro, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula vai voltar 3 casas para a esquerda. 1,
2, 3. Então, a gente sabe que 90,6 ml é a mesma coisa que 0,0906 litros. Agora que a gente já resolveu esse primeiro exercício, vamos dar continuidade à aula. O próximo exercício, resolva essa seguinte operação. Essa operação a gente precisa se atentar para as unidades. Nós temos metros cúbicos, nós temos decalitros e nós temos hectolitros. A gente não pode trabalhar, a gente não pode somar isso. Por quê? Porque tá um em metro cúbico, tá outro em outra unidade, outro em outra unidade. A gente precisa deixar todo mundo com a mesma unidade de litro. Nesse caso, vamos deixar todo mundo em litros. E depois que tiver todo mundo em litros, é que a gente vai fazer a soma. Vamos lá para a resolução. Então, nós vamos, o primeiro passo, a gente tem o 0,6 metros cúbicos. A gente vai transformar para litros. Eu vou precisar lembrar de quê? Eu vou precisar lembrar da nossa relação que eu mostrei nessa aula de novo, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 0,6 metros cúbicos vai ser igual a x. Isso é uma regra de 3, vou fazer uma multiplicação cruzada. 1 vezes x, x. 0,6 vezes 1000 vai ser igual a 600 litros. Então, 0,6 metros cúbicos é a mesma coisa que 600 litros. Agora, vamos para o nosso segundo passo, aonde nós temos 10 decalitros e nós precisamos transformar em litros. Vamos ter que lembrar da nossa tabela. Quilolitro, vamos lá. Aqui a gente tem 10 decalitros e precisamos transformar para litros. Vai andar uma casa para a direita. Então, se é 10,0, vai andar uma casa para a direita e vai ficar 100 litros. Então, 10 decalitros é a mesma coisa que 100 litros. Agora, vamos para o nosso terceiro passo, aonde nós temos 1 hectolitro para ser transformado em litros. De hectolitros para litros, 2 casas para a direita. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. O 1 é a mesma coisa que 1,0. Vai andar 2 casas para a direita. 2. Então, vai ser igual a 100 litros. Então, o que foi que a gente viu? Que 0,6 metros cúbicos é a mesma coisa que 600 litros. Que 10 decalitros é a mesma coisa que 100 litros. E 1 hectolitro é a mesma coisa que 100 litros. Agora que está todo mundo em litros, eu posso fazer a operação. Então, eu vou ter 600 litros mais 100 litros mais 100 litros, que vai ser igual a 800 litros. Essa é a nossa resposta final. A gente só pode fazer a adição depois que tiver todo mundo com a mesma unidade. Agora vamos dar continuidade com a terceira questão. Um refrigerante é vendido em latinhas de 330 ml. Se o produto fosse vendido em caixinhas cúbicas de aresta de 7 centímetros cúbicos, caberia mais ou menos refrigerante? Aqui o nosso primeiro passo é saber qual vai ser o volume dessa nova caixinha, considerando que ela vai vir totalmente cheia de refrigerante. Então, a gente tem um cubo. Então, se a gente tem um cubo, todas as arestas têm o mesmo valor. E para me calcular o volume desse cubo, vai ser lado vezes lado vezes lado. Então, o volume, já que a aresta é 7, vai ser 7 vezes 7 vezes 7. Então, nosso volume vai ser igual a 343 centímetros cúbicos. Esse é o volume da nova caixinha. Mas lá,
A outra latinha, ela era em ml, nós precisamos deixar na mesma unidade para poder comparar. Então, vamos fazer a transformação. A gente sabe, lá olhando as nossas relações, a gente viu que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, 343 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 343 ml. Agora que está todo mundo em ml, eu consigo comparar. Antes, a primeira latinha tinha 330 ml. Agora, nosso cubo, a nossa segunda caixinha, ela tem 343 ml. Logo, a segunda caixinha vai ter mais, certo? Então, a resposta é que vai caber mais 13 ml de refrigerante em relação à latinha que era anteriormente. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, e para rever nossas aulas basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. Assim vocês podem ter acesso a todas as aulas e assistirem quando e onde quiserem. Lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!